Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus a nosso favor. E dando início então neste culto, nós vamos falar com o Pai Criador neste momento através de uma oração. Gracioso Deus, Pai de bondade e de graça, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos vivos neste momento, com saúde, com graça. Agradecemos pelo alimento de cada dia, pela água, pelo ar que respiramos. Por tudo nós damos graças ao Senhor, Pai. E também pela oportunidade de estarmos reunidos neste instante, em espírito e em verdade, juntamente com os teus filhos que acompanham esta programação, meu Deus. E nós pedimos a tua bênção, a tua graça, pois nós estamos começando este trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim esperamos que o Senhor esteja presente em nossas vidas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ouvindo essa palavra, que possam ser abençoados e ajudados pelo Senhor,
No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. A escritura que será lida nesta programação é São João capítulo 14, começando no versículo 1. E o primeiro hino que vamos cantar nesta noite é o hino de número 107, do Inário Shalom. Adoremos ao Senhor então com os nossos louvores, com a nossa alma, com o nosso coração. Sejas louvado, Rei Criador da natura. Louva minha alma, louva com zelo e ternura. Louva ao Senhor pelo insondável amor, cálido amor que perdura. Sejas louvado, tu que o universo conduzes. Sob tuas asas, paz e conforto produzes. Haja louvor pelo teu dom redentor, príncipe eterno das luzes. Sejas louvado pelo cuidado paterno, sobre a verdade ergues teu reino superno. Teu louvor seja somente, Senhor, por teu amor sempre eterno. Amém. 108, Inário Shalom. Ao Deus de Abraão louvai, Supremo Criador, eterno Deus bondoso, Pai e Rei, Senhor. O grande Deus eu sou, céu, terra e mar formou. Meu ser também dará louvor ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão louvai, eterno benfeitor. O povo seu um dia vai ao lar
número 109, Inário Shalom. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, tal prova de amor, nos merecimentos dos filhos de Deus. A quem, pois, confia em seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Número 110, no Inário Shalom. Vem de
agir do mundo, lá quando o céu escuro e negro for, vem conceder em teu amor profundo luz, proteção, descanso em ti, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, estimados irmãos, cantamos esses maravilhosos louvores em adoração ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Sempre nós, quando lemos a Bíblia, nós acostumamos orar, não é? Depois da leitura. Mas hoje, na mensagem que vamos ler, eu estava observando um detalhe, que antes da leitura da Bíblia, o profeta disse assim: vamos falar com o autor da palavra. Então eu gostaria de seguir esse exemplo do nosso profeta e orar antes da leitura da palavra, não é? Depois de termos cantado os nossos louvores, então nós vamos fazer uma oração intercessória em favor dos necessitados. Essa é a oração da fé. Há muito tempo atrás, eu digo assim, umas 5 décadas mais ou menos, não é? Havia um programa de rádio que era da igreja a qual nós frequentávamos, muito bom naquela época, não é? De evangelização, e ele se chamava Visita ao Seu Lar. Os mais antigos talvez se lembrem desse programa de rádio, não é? E esse culto que nós fazemos aqui agora, nesse período, poderia também ser intitulado Visita ao Seu Lar. É um bonito título para se dar a uma programação assim que está aí com você agora, nesse momento que você está assistindo, não é? Você não está assistindo, você está participando. E a oração da fé faz parte também da necessidade, ou seja, para atender a necessidade dos nossos irmãos, dos nossos queridos e preciosos irmãos, né, que estão reunidos agora no horário do culto, e aqueles que verão posteriormente também essa programação, não é? Então nós vamos falar com o autor da palavra, como disse o profeta, antes de lermos a mesma, não é? Senhor Deus, Pai, depois de cantarmos esses louvores ao Senhor, agora nós estamos falando com o Senhor novamente pela Tua grande compaixão, meu Pai, que o Senhor tem nos permitido que possamos entrar além do véu, no Santo dos Santos, na glória da Shekinah, e poder falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Pai bendito, humildemente nos aproximamos de Tua santa presença. E agora nós intercedemos pelas pessoas necessitadas, pelos aflitos, pelos oprimidos, pelos doentes, por todos aqueles que estejam precisando, aqueles que estão com o coração triste, abatido, muitas vezes por algum problema. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor em favor de cada um, ó Pai. E colocamos todos os Teus filhos aos cuidados do Senhor para a Tua bendita glória. E também agora, Senhor, vamos ler a Tua santa palavra. E nós pedimos que o Senhor abra a palavra para nós. Fale conosco através da mesma, que o Espírito Santo nos faça lembrar todas as coisas que o Senhor tem ensinado. E é no nome santo de Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E nós agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus.
Então vamos ler, conforme anunciado, no Evangelho de São João, capítulo 14, começando no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Que o Senhor Deus acrescente, então, suas bênçãos a essa leitura de sua santa palavra, não é? Graças a Deus. Geralmente, nós pregadores temos que tomar muito cuidado, né? Porque a gente é induzido a dar interpretações à palavra. É um caso muito perigoso isso. Nós, pregadores, somos induzidos a interpretarmos a palavra. E se nós falarmos de acordo com os profetas e apóstolos, está bem, porque a nossa palavra ficou alinhada com a palavra deles, não é? Mas o perigo é nós tentarmos colocar uma interpretação naquilo. Então, por exemplo, vamos começar de trás para frente, né? Vamos dar uma olhada no versículo 6, né? Por exemplo, ele disse, no 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Geralmente, já se ouviu muitíssimas vezes a pessoa, quando cita esse versículo aqui, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é? Já se ouviu tantas vezes alguém mencionar esse versículo desta maneira: vai ao Pai. Mas isso é porque, no entendimento da pessoa, tinha que ser vai, não é? Porque Jesus estava aqui na terra e o Pai estava no céu. E Jesus era uma pessoa, o Pai era outra, entre aspas, é claro, né? Então, só podia ser vai. Mas essa não é a expressão da verdade. Até porque, quando você tem a revelação da divindade, da deidade, você sabe que Deus não é três pessoas distintas. Não é Pai sendo uma pessoa, Filho sendo uma outra pessoa e o Espírito Santo sendo uma outra pessoa. Não. Deus é um. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios da mesma pessoa, né? Então, nós não iremos entrar nesse assunto aqui nesta programação, mas rapidamente assim a gente dá uma ventilada no assunto, não é? Então, a Bíblia diz que Jesus era a imagem do Deus invisível e que nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E a Bíblia também diz que Deus é espírito.
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, né? Ele falou isso para a mulher samaritana. Então, se Deus é espírito e ele fosse uma pessoa separada do Espírito Santo, então seriam dois Espírito Santo? Deus Espírito, um Espírito, e o Espírito Santo, outro Espírito? Não, é uma interpretação completamente errônea que vem das tradições religiosas, né? As tradições é que trazem essas coisas e as pessoas não se desapegam, não se desarraigam daquela tradição religiosa. Então, na verdade, ele quis dizer vem mesmo, vem, porque o Pai estava nele. Então, quem estava falando ali, ele estava falando em lugar do Pai, nessa hora aqui, né? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas um outro ponto aqui que é também, às vezes, se houve muita interpretação, deixa eu ver se eu... deixa eu ver qual que é o verso aqui. Na casa do meu Pai... Deixa eu ver se é o 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ponto final. Aí termina a oração, não é? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ponto. Depois do ponto, continua. Vou preparar-vos lugar. Ponto. Novamente, né? Agora vem o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Numa outra versão da Bíblia parece que fala, e se eu for, né? Mas aqui não, aqui fala, quando eu for e vos preparar lugar. Então tem pregador que às vezes, assim, é induzido, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, quer ver? Aqui no 3 mesmo. E quando eu for e vos preparar, tem pregador que diz aqui, quer dizer vós. E vós preparar, não é o lugar. Não, não é possível. Não sou eu que preparo o meu lugar. Eu posso ser a melhor pessoa do universo, do mundo, mas eu não conseguiria preparar o meu lugar lá. É Ele mesmo que prepara, né? E deixa eu sair daqui, entrar aqui na escritura, na mensagem, né? Nós vamos ler a mensagem, coisas que hão de ser, né? Nós vamos ler esta mensagem, coisas que hão de ser. Eu só vou gastar um tempinho aqui, porque eu fechei a aba aqui, agora eu preciso voltar aqui, né? Rapidinho. Aqui, quer ver? Para poder vir o cabeçalho aqui para eu falar com os irmãos. Isso. Coisas que hão de ser. Ele pregou essa mensagem em Rialto, Califórnia, no dia 5 de dezembro de 1965. Salvo um leve engano, dali 20 dias o profeta acidentou-se com o carro, não é? 5 de dezembro de 1965. E ele pregou essa mensagem, coisas que hão de ser. Então, quando eu peguei essa mensagem pela primeira vez, mas eu fiquei tão curioso, eu queria saber quais seriam as coisas que haveriam de ser. Qualquer pessoa ficaria, não é? Assim, curiosa, para saber quais seriam as coisas que haveriam de ser, não é? E ele diz aqui, na casa de meu pai há muitas moradas. Então eu pensei, meu Deus, então nós precisamos ler, porque senão eu vou adiantar a mensagem, né? Então nós vamos ter que começar a ler, para nós irmos vendo e ouvindo com as próprias palavras do profeta de Deus,
né, esse assunto que é muito importante. Que moradas seriam essas, né? Onde elas seriam, e assim por diante. Então, vamos começar no parágrafo 1º e vamos lendo pausadamente para facilitar o nosso entendimento, né? Então, vamos aqui, parágrafo 1º. Irmão Boni e a congregação, isto é certamente um grande privilégio para mim estar de volta a São Bernardino. Outra vez, este lugar retém grandes memórias dos dias passados. E ouvi que a visita aqui continua tendo uma influência viva, porque certamente isto te fez sentir feliz, porque o Senhor nos dirigiu dessa maneira anos atrás. Ele já havia estado lá e agora tinha voltado e estava comentando sobre a outra vez em que ele esteve lá, né? São Bernardino. Eu estava sentado lá fora no estacionamento, agora há pouco, tentando me lembrar de um desses eventos que tomaram lugar. Lá estava a senhora Isaacson, que havia sido minha intérprete na Finlândia, numa campanha finlandense. E ela veio até o carro quando eu estava acabando de sair, e ela disse, abre aspas, você é a voz da Finlândia, fecha aspas, não é? E eu somente queria saber se a senhora Isaacson mora por aqui. Eu não sabia, não estaria ela aqui presente nesta noite, eu suponho a senhora May Isaacson está? E ela é da Finlândia. Outra coisa de projeção que veio à minha memória foi uma pequena garçonete em um restaurante onde tomo minhas refeições, o qual eles chamam de Hotel Atris, né? Eu creio que está certo. Agora, a pequena senhora eu estava orando por ela. Ela é uma pequena dama bondosa, mas ela não era uma cristã. Eu a convidei para a reunião e ela havia perdido o neném. E eu creio que o seu marido, eles estavam separados e nós estávamos orando para que ela voltasse para o seu marido ou para que eles se ajuntassem. Então, eu somente queria saber se aquela pequena senhora está presente. Vem que... Então, aconteceu outro evento. Foi um nenenzinho que foi trazido de algum lugar. Viajaram cerca de um dia e ele havia morrido. E ele estava deitado nos braços da mãe. E a mãe, e a vida voltou a ele. Esta pessoa presente aqui. E vieram, creio eu, de um estado aqui de cima, perto. É logo aqui em cima. E a pequena mãe viajou toda a noite e o pai, e a pobre mãe assentada lá, tristonha, segurando o pequenino com seu corpo morto. E eu pensei, que fé! Se eu fosse o maior hipócrita do mundo, Deus honraria a fé daquela mãe. E são detalhes, meus irmãos, minhas irmãs, são detalhes importantíssimos para nós nos basearmos quando tivermos uma necessidade, quando formos tomar
uma atitude, uma posição qualquer. Dizer, olha o que ele disse aqui, ainda que eu fosse o maior hipócrita do mundo, um falsário, um pregador charlatão, mas a fé daquela mãe, né, seria honrada por Deus. Né? Então, você veja bem, às vezes a pessoa recebe a bênção, não é porque o pregador é um grande homem, porque ele é mais do que qualquer coisa, não, é porque a pessoa chamou Deus à cena através da sua fé. Então, Deus honraria a fé daquela mãe, segurando o pequeno neném em minhas mãos, dessa maneira, orando, ele se esquentou. Aleluia! O bebezinho estava morto já, ele disse que eles viajaram a noite toda, não é? Talvez estivesse gélido o corpinho do bebê. Mas ele disse, segurando o pequeno bebê em minhas mãos dessa maneira, orando, ele se esquentou e começou a mover e abriu seus olhinhos. Oh, meu Deus! Glórias ao Senhor Jesus Cristo! Aleluia! E abriu seus olhinhos, e eu o entreguei de volta para a mamãezinha dele, não é? Aleluia! E eu o entreguei de volta à sua mãe. Então, eles eram de um lugar... Eu não creio que eles eram pentecostais. Eles eram simplesmente... Creio que eram somente de alguma igreja que... eu nem mesmo sei se eles eram cristãos ou não. Eu nunca os perguntei. Eu estava simplesmente tão alegre pelo neném haver sido trazido de volta à vida outra vez. Desde então, irmão Boni, muitas águas têm descido rio abaixo, mas nós continuamos a servir o mesmo Deus, que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso é ouvirmos estas coisas, não é? Porque o tempo, eu sempre digo que o tempo é amigo da verdade. O tempo. E ele disse, desde aquele tempo, nós ainda permanecemos servindo o mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes você olha para si próprio e pode ver também, meu Deus, que longo caminho já tem sido percorrido, não é? Quantos já se desviaram, quantos já apostataram-se da fé, e você ainda está servindo o mesmo Deus, que é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Que ele seja glorificado. Aleluia. Eu estava somente olhando, vi o irmão Leroy Kopp assentado aqui. Foi a primeira vez que eu o vi, um grande tempo. O irmão Brana conversa com o irmão Kopp, né? Editor, Paulo está certo, Leroy, era o seu pai, isso é certo? Na Rússia, bem, isso eu sei. Se esse corajoso soldado lá, ele está lá nos serviços do rei, então certamente estou feliz em estar aqui e ouvir esse jovem ministro dizer que ele foi inspirado pelo ministério que tivemos enquanto estávamos aqui. Grande é a emoção. E estou confiando agora que sabemos que as pessoas estão em pé e não queremos segurá-las por muito tempo. Nós nos lembramos destes grandes serviços de cura. Agora, eu entendi que há um irmão aqui na vizinhança, em algum lugar, tendo uma campanha de cura. O irmão Leroy
Jenkins. Eu creio que está certo, quer dizer, a pronúncia, né? Se o irmão Branham que dominava o inglês, não tinha certeza, eu também, muito menos, não é? Mas é assim mesmo. Eu creio que está certo. Então, estou muito agradecido e espero que o Senhor o esteja abençoando e lhe dando grande serviço. Eu me sinto muito honrado nesta noite em estar numa igreja como esta. Eu sempre me sinto, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, viu? Parágrafo 6. Isso me chamou a atenção, né? Eu vou ler de novo. Eu me sinto muito honrado nessa noite em estar numa igreja como esta. Ponto. Eu sempre me sinto melhor em uma igreja do que num daqueles auditórios. Eu fiquei pensando nisto, não é? Porque às vezes nós fazemos eventos, fazemos encontros, e a gente vai para esses auditórios, esses centros, né? Que são realizados grandes eventos, jogos e shows e outras coisas assim, não é? Mas agora o profeta está dizendo isso, ó, eu sempre me sinto melhor em uma igreja do que naqueles auditórios. Agora, não há nada contra os auditórios. Entendemos bem, ou entendamos bem, né? Não é que ele estivesse contra, mas ele disse, mas eu me sinto melhor na igreja. É muito bom a gente pensar isso, não é? Mas vocês sabem, talvez isso seja uma superstição, para mim parece ser verdade. Você entra nesses auditórios onde há lutas, disputas, farsas e tudo mais. Os espíritos malignos parecem estar pendurados nesses lugares. Nós que somos pastores e que promovemos encontros, né, nas nossas cidades, poderíamos observar esses detalhes, né? Olha só, os espíritos malignos parecem estar pendurados nesses lugares. Agora, talvez isso pareça ser uma superstição, mas não é. Mas quando você entra em uma igreja, geralmente certamente, numa congregação espiritual, parece como se você se sente mais em liberdade como aqui. Há algo, a presença de Deus como ali. Deixa eu parar um pouquinho aqui, né? Eu sempre costumo dizer para os irmãos congregados, com quem nós congregamos, né, juntos, eu sempre digo, aqui na igreja é nosso quartel-general. Eu estava falando sobre o coronavírus, logo que começou essa questão de termos que suspender os nossos cultos, né? Eu disse assim, por mim eu não suspenderia, porque aqui é nosso quartel-general aqui dentro da igreja. Ora, se esse Satanás, se esse demônio entrar aqui, ele tem que ser expulso daqui pela fé do povo de Deus. Não é que nós somos melhores do que ninguém. É porque nós cremos num Deus, uai. Nós cremos num poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nome dele tem que ser respeitado no céu, na terra e no inferno. Onde quer que seja. Então a igreja é nosso quartel-general. Se o inimigo vier lá, aqui você não fica. Aqui você não manda. Quem manda aqui é o Senhor Todo-Poderoso lá do céu. Então você sai daqui e vai embora. Né? Agora o profeta está dizendo isso aqui, ó. A gente sente a presença de Deus está ali. Parece ser diferente. Eu não sei qual a repercussão que o edifício tem, mas é onde as pessoas estão congregadas
naturalmente as mesmas pessoas estão no outro lugar, exceto naqueles terrenos malignos. Talvez seja somente eu que pense dessa maneira. Mas, de qualquer forma, estou alegre em poder estar aqui nessa noite. Amém. Na verdade, assim, a igreja, as 4 paredes da igreja, o telhado, né? O piso é só uma casa de alvenaria. Se a igreja for embora para o arrebatamento, aquilo lá vai ficar só uma casa. O Espírito Santo não vai ficar lá morando naquela casa. Que quando não tiver mais os seus cristãos ali, os seus crentes. Mas enquanto nós ocupamos aquilo ali com a adoração, lá dentro do santuário nós não conversamos assuntos que não sejam concernentes ao culto. Lá dentro do santuário nós não ficamos passando mensagem de WhatsApp para outro na hora de culto, né? Lá dentro do santuário não fica se escrevendo notinhas ou conversando, cochichando. Lá é respeitoso o nosso lugar de culto, nossa igreja, nosso santuário, tem que haver respeito ali. É certo isso. Então, quer dizer, ali é o nosso quartel-general. E o profeta está dizendo assim, pode ser que seja só eu que pense dessa maneira, mas eu penso assim, não é? Bom, e agora, nós não queremos te segurar aqui por muito tempo, por causa da audiência que está de pé. E amanhã à noite, nós vamos em algum outro lugar aqui, eu nem mesmo sei onde é que fica, é perto daqui, no auditório Oreng Show, para os serviços amanhã à noite. Então, veja bem, o irmão Branham não era radical, né? Porque senão ele teria dito, não, lá eu não vou. Eu penso que os demônios estão pendurados lá, em algum lugar. Então lá eu não vou. Mas o irmão Branham não era radical. Ele era centralizado. Ele disse, eu penso que aqui é melhor para nós. Mas se tiver que ir até na porta do inferno, pregar lá na porta do inferno, a gente vai também, né? É assim, quer dizer, crente cristão é um soldado armado com a armadura de Deus, não é? Com o capacete da salvação, calçado os pés com o evangelho da paz, com a couraça da justiça e com a espada do Espírito. Se precisar ir pregar o evangelho na porta do inferno, você vai, não é? Ou você é um crente medroso? Não, você não é um crente medroso, você é um crente valente. Agora, se você estiver no quartel-general, que é a igreja, é outra coisa, é isso que ele está dizendo, né? Mas vamos aqui, então amanhã à noite eles iam para o auditório. Eu estava, isso é falando sobre viagem de turismo para os homens de negócio, o grupo de homens de negócios do Evangelho Completo, com os quais eu tive o privilégio de falar ao redor do mundo. Então lá, um amigo muito querido nos convidou até aqui e estamos contentes em estarmos reunidos nesta congregação, nesta noite. Agora, antes de abrirmos a Bíblia, agora, qualquer pessoa que possua força física pode abri-la dessa maneira. Então vamos prestar atenção que são afirmações que o profeta diz que são alicerces para nós. Qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer incrédulo que seja letrado, não é? Ou não, qualquer bêbado também pode fazer isso. Pode abrir a Bíblia com a força física que ele tem na mão, nos braços, nas mãos, não é? Mas a questão não é só isso, abrir a Bíblia, né? Então, que tem a força física pode abri-la desta maneira, vem. Mas isto toma o Espírito Santo para abrir a palavra. Aí é que está a diferença. Para revelar a palavra, é preciso do Espírito Santo.
o mesmo Espírito Santo que escreveu ela é o mesmo que tem que abrir ela para nós, né? Para abrir a palavra para nós, abrindo o nosso entendimento e revelando as Escrituras. Eu creio na Bíblia, eu creio que ela é a palavra de Deus, e eu creio que a terra ou as pessoas na terra serão julgadas algum dia por esta palavra. Agora, isto pode parecer estranho. Agora, há muitos que discordam com essa ideia. Eu estava falando com um amigo meu, muito fiel, não muito tempo atrás, o qual é um católico. Olha só, né? O irmão era um católico e era muito fiel naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava. Isso é muito importante, viu? Nós não temos o costume de desfazer da fé de ninguém, de desdenhar a fé de ninguém. Não precisamos fazer isso, não é? Mas a Bíblia diz assim, se você é fiel no pouco, você será colocado no muito. Não é isso que a Bíblia diz? Então esse irmão era muito fiel, e ele era um católico, e ele disse, Deus julgará o mundo através da Igreja Católica. O irmão era fiel, ele acreditava assim, e ele foi autêntico e teve coragem de dizer isso ao profeta de Deus, né? Que Deus julgará o mundo através da Igreja Católica. Se isso é assim, qual Igreja Católica? Porque existem várias, não é só uma, né? Não é só a romana. Existem outras igrejas católicas, né? Bom, se isso é assim, qual Igreja Católica? Vem, se ele o julgar através dos metodistas, então os batistas, vem, e se ele julgar através de uma outra, a outra estará perdida. Então, há muita confusão lá. Mas nós temos que ir a isto para encontrar nossa verdadeira afirmação. E a Bíblia diz que Deus julgará o mundo através de Jesus Cristo. E Ele é a palavra. Amém? Jesus Cristo que vai julgar o mundo, mas Ele é a palavra. Jesus era a palavra feita carne. Agora a palavra está em forma de palavra outra vez, né? E tem mais um detalhe ainda, porque vai mais além um pouquinho do que nossa afirmação, né? A palavra se fez carne no Senhor Jesus Cristo, né? Porque assim, no princípio, a Bíblia diz, São João mesmo aqui, né? Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, veja bem, no princípio, Jesus Cristo era a palavra, porque Verbo é palavra. Né? No princípio, ele era a palavra. Daí a palavra se fez carne. Depois de palavra, se tornou carne. Aí, depois de se tornar carne, ele voltou à sua condição novamente no céu, não é? Bom, agora nós, os filhos de Deus, no princípio nós éramos um pensamento. Aí, de pensamento, nós nos tornamos carne. Vocês estão captando a diferença, né? De pensamento, nós nos tornamos carne. Agora, de carne, nós nos tornaremos a palavra. Amém? Deu para entender, não é? Então, essa palavra que está sendo ouvida por nós agora, você está ouvindo, eu também estou ouvindo, nós estamos ouvindo a palavra, nós cristãos revelados, eleitos de Deus, temos que nos tornar essa palavra. Porque os cientistas dizem assim, que o homem é o que ele come, não é? Então você come bastante vitaminas que tem nos legumes, né? Que tem nas hortaliças, que tem em cada alimento,
e aquilo vai se transferindo para você, as proteínas, enfim, tudo que tem nos alimentos, vai transferindo para o seu corpo e você vai se tornando aquilo que você comeu. Agora, espiritualmente, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós vamos nos tornando a palavra, até chegarmos à estatura completa de Cristo, até sermos a palavra como ele. Porque ele era verbo, palavra, se tornou carne. E agora, depois de ter se tornado carne, ele voltaria, a palavra voltaria outra vez no tempo do fim. É um assunto bastante maravilhoso, mas não é leite desnatado para qualquer um. É comida sólida, né? Por isso que São Paulo falou que ele tinha criado eles com leite, mas eles precisavam agora era de alimento sólido, né? Então vamos aqui. Vamos voltar um pouco aqui, deixa eu ver. Deus julgará o mundo através de Jesus Cristo, e ele é a palavra. São João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós. E habitou em nosso meio. E Hebreus 13, 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio que isso é a verdade. Aleluia. Bom, agora, eu creio que em Deus no princípio, sendo o Deus infinito, ele é finito, ou melhor, infinito, né? Então eu vou frisar isto aqui para ficar bem claro, né? Deus no princípio, sendo o Deus infinito, ele é finito, tem uma reticência, aí ele corrige isto. Ou melhor, infinito. Então Deus é infinito. E nós somos os finitos. Nós somos os finitos. A sua mente é tão grande e nós, em nossa pequena mente, né, finita, não podemos entender o seu tamanho, a sabedoria infinita. Esse é um detalhe. É um problema, porque o ser humano quer entender Deus. Deus não se entende. Deus se crê por fé. Deus se recebe, se aceita, sem entender, né? Porque a mente de Deus é infinita e a nossa é tão pequena. A mente humana é tão pequena. Quem é o homem mortal para que Deus se lembre dele? Meu Deus, né? Bom, entender o seu tamanho, a sabedoria infinita. Portanto, quando ele fala qualquer coisa, isso talvez possa parecer muito estranho para nós em ouvi-lo dizer esta coisa nas Escrituras, mas isto tem que acontecer. Eu creio que as suas palavras nunca passarão. Portanto, eu creio que Deus, sabendo que a nossa pequena mente finita não poderia entender sua grande mente, ele interpreta a sua própria palavra. Ele não precisa de nenhum intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra, vindicando aquela palavra em sua estação. Em cada tempo que ele mandou a palavra, ele mandou a vindicação daquilo para que as pessoas pudessem ver, entender, não é? O que Deus estava dizendo. Eu creio que Deus, no princípio, que Noé era a palavra para aquele dia, para a sua mensagem. Agora depois que veio Moisés, agora Moisés não poderia ter tomado a palavra de Noé.
Então você vai observando isso. Você que já é familiarizado com a mensagem, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, né? Mas você que vai ouvir essa pregação, vai ver esse vídeo, talvez tenha um pouco de dificuldade, mas presta atenção, não perca o fio da meada. Quando Noé veio, a palavra de Deus veio para ele, né? Era um profeta, Noé. E a palavra do Senhor disse: construa uma arca, porque eu vou encher a terra de água e essa embarcação vai flutuar. Isso era completamente às avessas do entendimento das pessoas daquele dia. E diga-se de passagem, hein? Eram pessoas super científicas. O profeta diz que eles faziam uma múmia e ela durava 1000 anos, ou mais até, né? Então Deus falou: faça essa arca, porque ela vai flutuar nas águas. Bom, deixa eu ver aqui. Então, quando veio Moisés, Deus não poderia dizer a Moisés que construísse uma arca. Você vai vendo que em cada estação ele deu uma mensagem, uma palavra. E aí tinha que ser aquela palavra para aquele dia. Ele não poderia tomar a palavra de Noé, ele não poderia construir um barco e tirá-los do Egito, descendo o rio Nilo ou para a terra prometida e assim por diante. Então, a mensagem para Moisés também tinha água, que era rio, era Mar Vermelho, era essas coisas assim, né? Acontece que a Moisés não foi ordenado construir uma arca, um barco, um grande barco para atravessar o povo do Egito, não é? Então, aquela era uma outra mensagem de Deus para aquele dia, não é? Bom, então, ele não podia construir um barco para tirá-los do Egito, descendo o rio Nilo, ou para a terra prometida, e assim por diante. Sua mensagem não daria certo nos dias de Noé. A mensagem de Moisés não daria certo para Noé. A mensagem de Noé não daria certo para Moisés, não é? Não daria certo nos dias de Noé. Aquela era a parte da palavra de Deus que foi vindicada ser a verdade através de Moisés. Nem mesmo poderia Jesus ter tido a palavra de Moisés. Amém? Olha só que coisas tremendas. Nem Jesus não poderia pregar a mensagem de Moisés, porque Jesus não ia atravessar ninguém em Mar Vermelho e nem em lugar nenhum, né? A palavra de Moisés. E o Lutero não poderia ter mantido a palavra da Igreja Católica. Wesley, ele não poderia ter mantido a palavra de Lutero. E os pentecostais não poderiam tomar a palavra dos metodistas. Eles veem, a igreja está crescendo, cada era está com uma parte das escrituras aqui. Então, Deus, através do Espírito Santo, revela a sua palavra, manifestando-a e vindicando-a. Ele mesmo mostrando que isso é a sua palavra, fazendo acontecer no dia em que ele prometeu. Então vocês não se esqueceram que ele disse que como a mente humana é pequenininha, ou pequenina, né? E a mente de Deus é infinita, então a mente humana não entenderia a mente de Deus. Então o que Deus faz? A seu tempo ele manda aquela palavra e manda o seu homem vindicado para cumprir aquilo, porque o povo não entenderia mesmo, né? Estamos na hora de parar já. Jesus ele disse, se não podes crer em mim, creia nas obras que eu faço, pois elas testificam quem ele era. Vê? Se alguém conhecesse as Escrituras, agora, ele veio de uma maneira tão estranha, tão esquisita,
que as pessoas não queriam crer nele, porque ele, sendo um homem, estava fazendo de si mesmo um Deus. Porque ele era a aparição de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E nenhum homem pode fazer estas obras sem que Deus esteja com ele. Como sabemos, Nicodemos disse isto, que o sinédrio cria naquilo. Eu gostei muito quando eu vi isso aqui, né? Quando eu vi o profeta dizendo isto aqui, que essa declaração de Nicodemos, presta atenção, Nicodemos disse assim: nós bem sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos confessou que eles lá, ele disse nós, o sinédrio sabia que ele era um mestre vindo de Deus, porque não tinha outro que te fizesse aqueles sinais, que não tivesse vindo de Deus. Só mais um instantezinho nós paramos, né? Agora, sabemos que aquela palavra, se eles conhecessem a palavra, ele disse: se vocês conhecessem a Moisés, vocês me conheceriam a mim. Moisés escreveu sobre mim, e nós olhamos. Se eles voltassem à Escritura e vissem o que o Messias estava suposto a fazer, então eles o teriam conhecido através da vindicação que Deus, através de Cristo, estava reconciliando o mundo consigo mesmo, para fazer acontecer todas as promessas que eram do Messias. Né? Quer dizer, se eles voltassem nas Escrituras, porque Jesus disse assim: vocês examinam a Escritura, não é? E são elas que testificam de mim, por que vocês não veem? Não é certo? Por que vocês não entendem que são elas que estão testificando de mim? Em outras palavras, eu, o Messias, estou cumprindo exatamente o que a Escritura que vocês leem diz que eu deveria fazer. Não é? Bom, todas as promessas que eram do Messias que ele havia de cumprir. Jesus foi testemunha daquela palavra, fazendo aquela palavra viver para aquele dia. E eu creio que esta é a mesma coisa que estamos vivendo hoje. Deus sendo testemunha de sua palavra em vindicar o que ele disse que faria. Amém. A palavra lá atrás diz que o dia do Senhor seria um dia meio nublado. E dia você sabe que do Senhor não é um dia de 24 horas, não é? É um dia de 1000 anos, porque 1000 anos para o Senhor é um dia. Para nós, 1000 anos é um dia para Deus. E o dia do Senhor, esse último milênio, seria um dia nublado, cheio de confusões, cheio de ramos religiosos, de tudo quanto é jeito, não é? Então seria um dia nublado. Mas no tempo da tarde haveria luz. E o que é a luz? Você sabe o que é a luz, não sabe? Não é? A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se no tempo da tarde a palavra viria novamente e traria luz, era só examinar as Escrituras que nós iríamos achar a ponta da meada lá atrás. É isso. Que Deus nos ajude. Eu tenho que parar aqui. Nós chegamos ao parágrafo 13, né, da mensagem Coisas que hão de ser. Mas você precisa continuar ouvindo, acompanhando a sequência dos cultos, porque tem assunto maravilhosíssimo aqui para nós. Amém? Então nós vamos agradecer ao Senhor agora. Bendito Deus e nosso Pai que está nos céus. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos alcançadas em mais esta programação de fé, esse culto pelo ar, e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os teus filhos,
E agora que o Senhor aceite a nossa reverência enquanto estávamos ouvindo, cada um em suas casas, mas todos reverentes, todos prestando atenção, como se estivessem assentados nos bancos da igreja ali, e que o Senhor aceite isso, ó Pai, o nosso culto, e conceda-nos aquilo que nós precisamos, e nós pedimos tudo isto no nome precioso e sacrossanto do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, que Deus continue nos abençoando, não é? Não se esqueçam de curtir, de dar o joia no vídeo, e também, se você não é inscrito, nós pedimos, assim, humildemente, não é claro, inscreva-se, para que assim nós possamos ir impulsionando essas programações que são muito importantes, e quem sabe outro eleito, outra pessoa predestinada para o arrebatamento, para a noiva, possa também ser alcançado, né? Como eu já disse em vídeo anterior, de pouco mais de um mês para cá, nós já aumentamos mais de 1.000 inscritos, né? Isso é positivo. Deus abençoe a todos vocês, aliás, a todos nós, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.